Ora, bem-vindos a mais um episódio do Fundo Cósmico. Hoje trazemos a mais falada série The Last of Us. Vamos ter aqui uma pequena discussão, análise barra crítica a esta segunda temporada e vamos ter aqui algumas opiniões divididas. Talvez. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto, subscribe, o sininho sempre nos ajuda, comentem, dê-nos a vossa opinião e vamos falar um pouco sobre isto. Pronto, como vocês sabem, Last of Us é uma adaptação de um jogo e ultimamente esta última temporada tem tido algumas críticas más, já alguma audiência que foi perdida ao longo de cada episódio. E eu, para mim, imagina, eu vi tudo porque já comecei agora, quero ver onde é que eles vão. Sinto que falha alguma coisa. Há coisas que eu não consigo abstrair da série, do jogo, e falha muito tendo em conta o ambiente em que os personagens e nós nos encontramos. Sim, eu acho que esta série acho que sempre só ia funcionar se nos conseguíssemos abstrair um bocadinho do jogo e olhar só à série. Acho que isso é válido para qualquer adaptação. Sim. Esta adaptação frustra-me um bocado, no sentido em que é um jogo feito, sem grande margem de dúvidas narrativas, digamos assim. No entanto, acho que peca na segunda temporada em relação ao segundo jogo. Consigo também dar a mão à palmatória e dizer que é o jogo mais difícil de adaptar. Uhum. Mas acho que tornou-se mais difícil por certas decisões. Aquilo que eu deixo também claro é críticas de puristas de jogos, acho que vão sempre haver. Até porque eu lembro-me de ler críticas de puristas na primeira season. Uma season que eu acho que foi muito bem adaptada, dado o jogo que tínhamos. Sim. Mas sei que as houve. Sim. Sim. E muitas delas até eram quase... Pronto, eu estou aqui a retirar da conversa e acho que vamos retirar do podcast tudo que seja odiar por odiar. Sim. Pronto, eu estou mais numa de... houve críticas que já eram em retrospectiva do futuro. Ou seja, já estavam a olhar mais para o segundo jogo. Uhum. Porque este depois também foi uma das vantagens, eu acho, desta série. Que foi, já saiu a primeira temporada havendo 2 jogos. E dado que o segundo dividiu a comunidade de jogadores também da forma que dividiu. Não foi o caso aqui, mas eu sei que na generalidade sim. Sim, mas pronto, a primeira temporada eu vi antes de jogar. Certo. Porque eu acho que ainda não tinha saído o jogo para PC. Já não, ainda não. Então, eu senti mais a série na primeira temporada do que o primeiro jogo. Não sei muito bem porquê, mas se calhar porque já sabia o que é que ia acontecer. Talvez. Eu acredito, isto também é fixe ter esta perspectiva diferente, no sentido em que eu acho que muito pouca gente, na generalidade, olhando ao povo todo, muito pouca gente teve a tua experiência, porque o jogo já é um jogo de, corrijo-me se estiver errado, 2013, acho eu. Pode até ser um bocadinho mais tarde, acho eu. Mas não será por muito. O primeiro, estou a dizer o primeiro jogo. Não há de ser muito longe disso. De PlayStation, digamos. Sim. Portanto, pouca gente. Mas foi antes ou depois do Until Dawn? Foi depois, mas não por muito. Eu acho que é. O Until Dawn é 2015? É? Então pronto, há de andar por aí. Eu acho que é contemporâneo. Mas isso nós podemos até depois pôr aqui em posição. Mas o que eu estou a dizer é. Ou seja, muita gente já chegou a esta série com pelo menos o primeiro jogo jogado. Uhum. No entanto, o segundo sai para as consolas em 2020 e, portanto, a segunda temporada está a sair agora em 2025. Portanto, definitivamente, quem não jogou o segundo já sabia alguns dos spoilers do segundo quando chegou esta temporada. E, portanto, isso é uma perspectiva que se calhar cria isso. É possível que te sintas um bocadinho estranho a tê-la, porque
porque também não há muita gente que a tenha, digamos. Sim. Não, mas esta segunda temporada adorei o jogo. Como sabes, bateu-me emocionalmente, Sim, eu sei como muita gente, de certeza, que jogou. Sim. E, e esta temporada acho que mudou também a nível de narrativa, ou seja, os guiões mudaram muito em relação ao jogo. A primeira, eles foram fiéis ao jogo, se calhar um background aqui e ali, por exemplo, da mãe da Ellie. Mas era mais tipo de... Era importante ou inevitável a nível de adaptação, não uma coisa de diferença criativa. Sim, mas tu na primeira temporada tens a mãe da Ellie, ou seja, que foi mordida por um zombie, e justifica o facto de a Ellie ser imune. Se calhar, mas isso foi um plus. Sim, é um bocado de contexto que se calhar o criador que está envolvido na série não pôs na altura no jogo. E também não fazia muito sentido teres 2 segundos de é verdade. Flashback. E este aqui, eles estão a mudar muita coisa, seja a nível de emoção, seja a nível de, por exemplo, trocar a ordem de quem é que vai com quem nas patrulhas, e isso aí vai afetar depois o futuro da série. Sim. Tem-me feito bastante confusão também, reações que eles escreveram que não fazem sentido. O exemplo o maior, eu acho que o maior elefante na sala é quando a Dina diz que está grávida. Essa aí matou. I'm gonna be a dad. Bella and I were talking about that episode. This just popped into my head. I don't know why, it just felt right. The joy that just burbles out of Bella when they say, I'm gonna be a dad. It's wonderful. Hello darkness, my old friend. Opa, lá está. Acho que é o que estás a dizer. São alterações sem necessidade. Porque isto é o que me irrita nestas adaptações. Eu acho que já falei aqui disto noutras coisas. O narrativo é uma coisa que me chateia. Quando não é propositadamente, que eu não estou a dizer que foi aqui um desafio de não, deixamos chateá-los ao máximo. Não, estou só a dizer. Quando já tens algo incrivelmente bem escrito, ou muito bem escrito, isso depois é sempre suscetível, tudo bem. Mas quando tu tentas dar um salto maior que a perna, que acontece muito, principalmente em adaptações, ou então é do género, eu gosto mais assim, e se eu gosto mais assim e tem o poder de escrita, então eu mando. Que não é bem assim que funciona. E eu sinto que alguns dos tiros na perna que são dados narrativamente, seja em adaptações ou não, mas eu acho que estas coisas até se notam mais em adaptações, acho que vem muito desse ego, em que tu se calhar não olhas a pedir opinião a outrem, outros escritores, outros fãs até. Dou sempre o exemplo, isto não tem nada a ver, mas dou sempre o exemplo do primeiro design do Sonic, do live action, que é, eles viram a reação e disseram, ok, deixa-me dar uns toques e ver se os fãs gostam mais. Porque, em última instância, é quem me importa. Tipo, a minha opinião da história e a minha leitura da história é importante para mim. Mas se eu estou encarregue de um estúdio, do orçamento de um estúdio, de uma história que significa tanto para tanta gente, convém que essa tanta gente tenha voto na matéria. Where's Abby? I'm dead anyway. Why would I tell you anything? Where is she? I'm not giving up, my friend. Quem se fala mais, porque nesta segunda temporada é o foco, é a atriz da Bella Ramsey. O papel dela não foi muito bem escrito, ou seja, também não a permite entregar algo que quem jogou estava à espera, certo. Mas também tens falta de direção, acho, perante a atriz. Está tudo a criticar a atriz. Eu não acho que o problema seja da atriz. Claro que ela parece uma miúda que passou um ano desde a primeira temporada. Não é culpa dela. Sim, mas ou seja... Isso é quem ela é, tipo.
toda a gente que está a trabalhar sabe que, ok, ela não é parecida. Nós vamos entregar algo. Certo, Seja mas se ela tivesse, se escrevesse em um papel mais maturo, Sim, que é na. sim. Não tem nada a ver com a atriz, tem a ver com como escrever o papel e da direção, Sim. percebes? Uma coisa que me chateou também e foi a morte do Joel. Ok. E eu só depois de estar a Só ver agora sim, a Dina está grávida. By the way. Que estava a ver um vídeo a fazer comparação, Uhum. estava a analisar a série e ou seja, lado a lado com o jogo, e uma coisa que eu pensei, eu não senti nada quando o Joel morreu na série. E o cara, o que é que foi? Pois como o gajo estava a fazer o jogo e a série, foi a posição da câmara. Ok. Porque tu no jogo, tu tens. Primeiro a Ellie está tipo aos berros, a implorar. Uhum. E no jogo tu tens o ponto de vista do Joel. Yeah. E aqui tens um ponto de vista no meio dos dois. Não é a mesma coisa. E depois houve outra coisa, mas isso já foi mesmo a minha interpretação, que é a Abby acaba porque ela está a espancá-lo com um taco De beisebol? De golfe? de Desculpa. golfe, Sim. e o taco parte Uhum. e ela espeta-lhe No pescoço, acho no eu. pescoço. Sim. Mas o problema aqui é que o sound effect do Certo. Estás lá outra vez? não para é a um mesma café? coisa. Não é a mesma coisa. É verdade. Devia ter sido um pau, pão, ou não sei como é que. É que eu acho Sou que péssimo em onomatopeias. não, os ingleses acho que têm a palavra blunt trauma para isso. Sim. Quase tudo o que tu disseste vai de encontro a uma coisa que tu falaste, eu acho que é o grande problema da segunda season mais, Uhum. mas que eu acho que vai para já, pronto, esperemos que as coisas mudem, mas ou que lá está, que se aprenda com o feedback, porque é isso que eu sinto que as séries já não fazem, Sim. que é não recolhem feedback, ou se recolhem, cagam, é os problemas de direção, que eu acho que é onde esta season principalmente falha mais, porque nós podemos dar de barato tudo o que é, ok, é o jogo mais difícil de adaptar, certo? Dado as escolhas de casting, das quais as atrizes têm zero culpa em, e mesmo quem fez o casting para a primeira season, Sim. e portanto também não tem responsabilidade daquilo que vai ser feito, escrito e direcionado na segunda, terceira e quarta. Ok, mas Agora também espera teve uma outra quarta. cena. Uma quarta? Sim, já foi acrescentado, ou seja, a próxima não é a última. Vai haver uma quarta temporada porque o diretor geral, porque aquilo depois tem os diretores por Sim, episódios, mas o diretor geral e criador do jogo / série disse que era impossível fechar em mais uma. Portanto, vai haver mais uma, que será, pronto, assumimos para quem já viu a última, será a perspectiva da Abby, e depois a última season será a contar o confronto final, o showdown, digamos assim. Até por causa dos... Eita. Sim, ainda haverá mais uma. Pensei que sabias, mas olha, em direto. Não, mas não faz grande sentido. Faz se eles quiserem dedicar tanto tempo à Abby como dedicaram à Ellie pós primeira season, porque pronto, a Abby também só tem pós segundo jogo. Sim. Ou seja, esta season, essa última season, a quarta, assume que seja um showdown. Mas ou seja, cada temporada tem 9 episódios. Sim, eu não sei se a última terá o mesmo número. Pode até não ter. Mas até que tenha... Ui, encher chouriço também é... não é assim sim. tão difícil. Porque agora o background do gajo Pois. tal. Até porque esta temporada teve alguns flashbacks, mas não podias encher mais se quisesses. Se calhar estão a guardá-los para depois. Mas Sim. olha, foi outra. A cena a justificação de como é que. Ou seja, do Joel matar o outro man. Como é que se se era? O marido da psicóloga. Sim. Mas atenção, lá está, essa é daquelas cenas que eu, se me conseguisse, não sou capaz. Se abstrair do jogo, eu acho que está top. E a sim. delivery do Pedro Pascal, tem que dizer, na minha opinião, Yeah. foi das melhores que ele fez na série toda. Sim. Porque o olhar é o mesmo. Isso. Se puderes os olhares ao lado a lado. E o olhar é o que tu notas não é lacrimejar ainda, mas é aquele aguar dos olhos. Yeah. O Pedro Pascal aí, eu acho que esteve absolutamente fenomenal. Sem dúvida. Sim, não, pá, acho que o Pedro Pascal carregou a série aparecendo em 2 episódios. Sim. Eu não quero ser demasiado crítico no geral, portanto estou a tentar abstrair-me desse tipo de situações, porque é um facto.
Mas volto a dizer, eu acho que esta série tem dois problemas. Antes de chegarmos, que é uma coisa que eu tenho odiado de ver o discurso geral Uhum. eu não tenho redes sociais, mas tenho Reddit, é o suficiente para eu saber algumas opiniões. Depois vejo pelas pontuações, pelas audiências da própria série e tudo mais. Uma coisa que eu não tenho gostado é o ódio pelas atrizes, porque isto é muito comum. E eu não digo atrizes só pela cena do feminino. Se fossem atores eu diria a mesma coisa. Só a dizer mesmo que é atacar o ator. Quando as pessoas esquecem-se muitas das vezes. Ator, agora é masculino. Atacar o Atos. Não, acho que isso acontece muitas vezes, é uma pena, porque, mais uma vez, para quem, eu fiz teatro quando estava no básico, mas as pessoas têm mínima noção, acho eu. Sim, que é, o ator chega lá, Desculpa. na boa, o ator chega lá e lê um texto. Sim. Texto esse feito, lido, guiado e validado por milhões de pessoas antes de bater nele, percebes? E há um table read. E há um table read, exatamente. Enfim, ou seja, há tantas etapas que desculpam o ator. Ok, há atores que têm prestações péssimas, não vou dizer que não há. Estou a dizer que, certo, mas neste caso a prestação da Bella Ramsey não é má. É má porque ela, talvez, para o que foi escrito, não esteja a par. Sim, E depois, ainda pior, não bate no jogo. Ou na ela que as pessoas envisionam. Sim, sim, E portanto, isso. tudo isso tomado, as pessoas atacam a atriz, mas eu atacava muito mais depressa. E mesmo assim não queria. Porque, como eu já disse aqui, o casting teve a responsabilidade de fazer o casting no início da série. Ou seja, nem adivinhavam que isto ia acontecer. Portanto, é a malta que está em todas as etapas de validação de narrativa. Ataquem essa malta. Sim, sim. E depois tens apesar de ter aparecido pouco a personagem da Abby, a atriz, Certo. foi uma das críticas de ela não ter o físico da Abby do jogo. Mas assim, foi o que eu te disse offline. A atriz estava a treinar para. Sim, mas para isso é um pedaço de trivia que tu vais dar que eu acho que muita gente não tem. Portanto, era importante Sim. até falar um bocado sobre isso. Mas acaba por pegar no que disseste, que é o criticar o ator. Pois é. Em que Certo. pronto, ela estava a treinar, só que entretanto a mãe dela faleceu e por causa do luto acabou por não cumprir. Mas ela partilhou uma fotografia com a mãe nas redes sociais, estava toda a criticá-la, ou seja, como se ela fosse a Abby. Ou seja, parecia os anos 50 que davam uma série e as pessoas pensavam, viam o ator na rua, ei, porque é que fizeste aquilo? Mano, é uma série. Isso surpreende, tipo, dada Hoje, sim. Não, eu sei que hoje surpreende. Estou só a dizer, tipo, dado que tu notas, porque imagina, nós temos uma característica que eu acho que pouca gente partilha, e nesse aspecto eu acho que estamos corretos, mas é outra história, que é, nós não temos muita vida social. Não, calma. Sim, a vida sim. de redes sociais. Mas tu notas, mesmo de amigos, e não só, tens essa perspectiva, essa percepção fora, na mesma, que é, a maior parte da malta vive numa bolha. O problema de malta que cresce nesta bolha é que depois, estamos a falar disto, nos anos 50, não sei o que, não sei o que mais. Se essa malta nasce, vive e é criada numa bolha social, não foge muito dos anos 50 ou da mentalidade que havia na altura. Percebes? Tipo, ou seja, claro que me surpreende na mesma. Yeah. E é ridículo. Mas é de género, não me choca, infelizmente. Vive tudo num algoritmo. Depende do seu. Pois. Mas Eu agora acho que pegamos peca numa das melhores dicas desta segunda temporada, Uhum. que é o pai do Joel diz ao Joel e depois o Joel diz à Ellie, que é, eu estou a tentar ser melhor que o meu pai. E acho que é um bocado, pronto. E quem me dera que toda a gente isto é mais uma crítica social, fugimos um bocado à série. Não, mas é isso. Sim, tipo, sim. Porque muitos dos mal. Imagina, eu percebo o que você está a dizer, é verdade. Não vamos aqui agora fazer um debate político sobre o estado geossocial das pessoas. Estou só a dizer mesmo que é um reflexo. Esse tipo de coisas. Porque imagina, eu lembro-me perfeitamente da malta criticar outras séries que são adaptações. Por exemplo, eu tenho um exemplo perfeito. Eu, infelizmente, participei de adaptações realmente péssimas. Isto não é uma adaptação péssima. É uma adaptação má. Tem demasiados erros, dado o budget, dada a história estar concluída, que lá chegaremos. Sim. Realmente E mal. dado que o criador do jogo, que escreveu o jogo, Está literalmente envolvido. Super envolvido, Sim. mais até do que eu vou falar a seguir. E depois ainda tens o fator Pedro Pascal, que é para todos os efeitos, muitas das outras séries, ou as próximas duas que eu vou falar, não tiveram o peso de um Pedro Pascal. E uma delas que eu vou falar teve um peso idêntico
que melhor ainda estava envolvido na história original e mesmo assim não teve peso suficiente de estúdio. E aqui, se calhar, as críticas da internet deviam ser mais apontadas às pessoas que realmente tomam estas decisões, às pessoas que representam essas decisões. Pronto, ou seja, porque eu acho que Last of Us, a segunda season principalmente, espero que mude e vou ver até ao fim, não acho que esteja a ser uma adaptação bem conseguida. Mas, olhando, por exemplo, a adaptação do Witcher pela Netflix, Não que recomendo. é... Certo, mas para quem vir este episódio e já viu, ou jogou e viu, como é que eu ia dizer isto? Faz com que o final de Game of Thrones seja aceitável. Uma masterpiece. Pronto, também não vamos exagerar, porque, assim, o final de Game of Thrones é uma masterpiece se estivermos a avaliar a categoria de desleixo. Isso é, porque realmente gastar, acho que foi... Yeah. Acho que gastar 10 milhões por episódio e entregar aquilo é de facto fascinante. É magnífico até, de certa forma. Pronto. Mas o Witcher 3 o Witcher no geral foi adaptado numa série da Netflix que teve a sorte e o empenho de ter o Henry Cavill, que faz Super-Homem e agora pronto, tem outros filmes, mas é super conhecido, não preciso estar aqui a apresentá-lo. E ele leu os livros e jogava os jogos e estava super empenhado. Ele próprio foi quem insistiu, porque eu não era a primeira escolha para Geralt. Insistiu para ficar, ligou a gente, tudo direitinho e ficou com o papel. Durante as gravações, quando ele já tinha reparado, porque o primeiro problema com o Witcher, que aqui não aconteceu, felizmente, e é por isso que eu ainda tenho esperança no resto, foi que o estúdio que foi contratado para a Netflix desistiu ou quebrou logo o contrato com o escritor dos livros. Que ele até veio reclamar e tal, mas pá, já, contratualmente e a nível dos advogados que estavam envolvidos, eu já não tinha bem poder para dizer que não. No entanto, o Henry disse durante várias vezes no set, olha, mas acho que podemos fazer assim, porque pronto, ele é grande nerd para toda a gente sabe. Sim. E, portanto, foi sempre deixado para trás. Foi sendo puxado para trás. Mesmo a criadora da série disse, isto é a minha história, eu é que sei. Disse uma coisa, pronto, estou a parafrasear, mas disse com este tom. E foi por isso que ele deixou a série a meio. E depois veio o irmão mais novo do que faz de Thor, acho eu, para fazer de Geralt nas últimas duas. Acho que a última ainda vai sair. Mas tipo, o mesmo personagem? Sim, trocaram um ator para Geralt of Rivia. Percebes? Pronto, porque o Henry Cavill disse, eu não faço mais a partir desta season. Sim, mas como é que eles justificam a mudança de... Com dinheiro. Não, sim, mas eu estou a dizer, o pessoal vai... Peraí, não era este Pronto, gajo... assim, como eu desisti depois da primeira season, porque eu próprio já vi que aquilo não ia a lado nenhum. A Misery devia estar lá. Não. Como é que vais justificar isto assim? Não. Exato. Kathy Bates. Sim, uma lagoa mágica, claro. Eu acho que a Kathy Bates devia fazer parte de mais estúdios de filmes e séries. Mas sim, isto tudo para explicar que isso é para mim um caos de uma adaptação. É um desleixo, é um desrespeito pela história original, pelo próprio escritor, na cara do escritor, pelo ator principal que carrega aquela série e mais, quis fazer parte daquilo, tem um conhecimento, jogo e história de tudo envolvido, tem grande amizade com o próprio escritor, o Andrew Spokowski, acho que é assim que ele se chama, é polaco, portanto é muito provável que eu esteja a falhar no nome. Tudo isso é uma má adaptação, porque há má gestão, há má tudo. O Last of Us eu acho que é mesmo diferenças criativas. Epá, pronto, não sei muito bem. Estou à espera mesmo de ver esta próxima temporada. E agora sabendo que há mais outra a seguir, não é? Descobriste em direto. Epá, eu consigo não sei, imaginar porque é ridículo fazer mais 9 episódios. Não, não fechava estou a já. assumir, atenção, não estou a assumir que tem 9. Se tiver 9, provavelmente vai haver muito carne para canhão. Mas Não, estou a ok. assumir que há menos na última, sim. Estou a assumir, não sei, HBO, desmerda. Não, porque realmente, sim, ou seja, este número de episódios para ele, o mesmo número de episódios para E ele. depois, se fizesse, sei lá, 6 na última temporada, acho que fechavas bem. Eu acho que... Até menos, mas pronto, imagina sim, 6. sim. Imagina 6. Mas se calhar a quarta temporada vai ser o primeiro confronto direto Ellie e Abby. Se calhar até antes o disso. pós. Se calhar, sim. Sabe o que eu fazia? Aqui só uma nota, HBO. Cancelavas. Não, talvez. Não, eu acho que cancelava o Witcher, que depois visto. Trocava a Abby pelo Henry Cavill. Não vou dizer nada. Não, Joe, não!
E depois punha a Gal Gadot por cima atrás. Como é que é o nome do super-homem? Que ela tem um meme muito conhecido de péssima atriz, que ela é. Qual é o nome original, tipo em Klingon, do super-homem? Também não. Pronto, mas ela diz Khaled, acho que é Khaled. Aquela assim em câmera lenta, Khaled. Só com aquela expressão Sim. de tábua que ela tem, pronto. Mas pronto, isto tudo depois deste female shaming, no fundo, não é? Estamos cancelados amanhã. Não é igualdade. Certo. Um homem pode fazer um papel de uma mulher também. Infelizmente acho que não é assim que funciona. Dizem-me Acho que não. que é. Dizem-me nas internets. Não, mas isto tudo para dizer o quê? Eu fazia o quê? Fizemos esta temporada sobre a Ellie, ótimo. Próxima temporada é Abby, fantástico. Depois fazia o que Peaky Blinders vai fazer agora, que é um filme. Porque Peaky Blinders fez 5 temporadas, fechou a última, Certo. meio que em aberto, mas Sim, pelo menos sim. fechou grande parte das coisas numa de ok, agora um filme fecha isto, o que falta. E eu Sim. acho que era mais interessante. Até que fizessem 2 filmes, mas acho que era mais interessante do que fechar outra temporada. Mas há uma cena que é se os criadores decidirem fazer um terceiro Last of Us, um terceiro jogo, Que acho que está pensado até. Pensado. falado, rumores. Isso. É que, ou seja, faz sentido passar de filme para série outra vez? Tens razão, sim. Pois, não sei. É mais por aí. Mas é assim, Mas é bem pensado, de facto não tinha lembrado disso. tem tempo para pensar. Sim. Imagina, vamos assumir, acabou agora a segunda season. Vamos Ao ano, mandar no final do ano, sai a final do nova. próximo, início do a seguir. Diria que sai a próxima. Depende, pelo menos, ou não de produção. Mas não, a próxima season de Last of Us, digamos. A terceira. Sim, no final deste ano. Já sai no final deste ano? Não sei, mas deve ser. Porque a outra também já saiu, parecendo que não há 2 anos. A primeira. Certo, mas isto, tipo, as filmagens são contínuas. Eu sei, mas imagina, eles estão sempre a filmar, tipo, ou seja, os atores não têm outros projetos que estejam a fazer, não sei, atenção, eu estou completamente fora da Isso é produção, não faço 4 ideia. Certo, mas pronto, vamos atirar próximo ano, pior dos casos, 2027, pronto, porque sabe Deus. Não. Pronto, mas atirando para o pior dos casos. É demasiado. Mas seja como for, a última já só seria 2027, 2028. Portanto, para todos os efeitos já só seria por esse Ok, vamos alcance. assumir que eles começam a meio do próximo ano. Se for a meio do máximo. próximo ano, então a meio do a seguir, 2027. Não, sai a temporada. A terceira ou a quarta? A terceira. Pronto, a terceira sai no próximo ano. Pronto. No outro sai a quarta, imaginemos. Portanto, ainda tem bastante tempo de decisão. Sim. Mas seja como for, aquilo que tu disseste, eu acho que justifica não fazer um filme. De facto, se houver um Last of Us 3, Pois. só que, mas agora também estou a pensar, tipo, o tempo de desenvolvimento de um jogo nunca vai bater certo. Ou seja, a não ser que eles parassem a série. Não. E depois, olha, continuamos a série quando o jogo sair. Sabes o que eu quero dizer? Só se for. Focando aqui mais no Last of Us, eu acho que, sim, fechem com a quarta, fechem com a quinta, fechem como entenderem. A única coisa que eu peço... A única coisa que eu peço muito pessoalmente, porque pronto, eu sei que o segundo jogo dividiu a comunidade de jogadores, eu percebo. 50% é o típico jogo, acho eu, que ou amas ou odeias. Sinto que conheço muito pouca gente que diz olha, come-se. Sinto que muito pouca gente disse isso. Sim, acho que é muito extremado. Ok, hoje em dia, por causa da internet, as coisas também polarizam-se muito facilmente. Não vou dizer que não. Mas eu acho que o Last of Us 2, de facto, quebrou o típico da internet. Acho que é mesmo... E eu percebo. Atenção. Mas foi mais este segundo jogo. Não, eu estou a falar do segundo só. Okay. Sim, parte 2. Last of Us parte 1 acho que é unanimamente amado. Sim, mas no geral, no mundo dos jogos, a seguir, pá, isto pode ser uma opinião não muito popular. Certo. Unpopular opinion. Trigger warning. warning. Until Dawn, o Until Dawn, como é que é dizer? Trouxe uma cena nova. Já tinhas a cena de escolhas, tipo Walking Dead, Life is Strange, mas o Until Dawn trouxe uma cena muito mais cinemática. E ou seja, na cena de escolhas, eu já fiquei a dizer. E o Last of Us trouxe uma cena cinemática rica em história, apesar de ter outros ricos em mas não história. tiveram um impacto do Last of Us. E este, sim.
Tens o Days Gone, né? Também, Days também de Gone, zombies. o Detroit Become Human também é um bom exemplo. Sim, mas acho que este aqui trouxe a emoção, Sim. percebes? Eu acho que nunca tinha jogado um jogo, se calhar a primeira season do Walking Dead. Do Telltale Games, né? Sim. Uhum. O Last of Us foi o a seguir, que eu cheguei ao fim e não sabia o que é que havia de jogar mais. Estava de luto. Preciso de uma pausa. É isso. Mas lá está, eu acho que nós estamos aqui, se calhar até focamos demasiado no técnico, que pronto, também é o objetivo. Mas se nós tivéssemos que resumir aquilo que eu acho que falha, eu acho que tocamos nisso ao longo do Sim, episódio. mas desculpa, Força, eu acho pá. que é mesmo isso de falar do técnico que ajuda tu a perceberes melhor racionalizar. o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Percebes? Acho que é mais. Não, eu concordo plenamente. O que eu estava a pensar é, se nós agora quiséssemos fazer, isto vai ser um bom short, que é se quiséssemos resumir aquilo que eu acho que falhou Tá mal. mais. Eu ia fazer essa piada. Não ia. Mas podia ter feito, para acaso era giro. Não, eu ia dizer que se nós tivéssemos que apontar a uma cena que falhou na segunda season, foi sem dúvida o sentimental Foi. do segundo jogo. Ou seja, se estivermos a olhar mesmo jogo, Sim, sim. série, acho que a carga emocional não existe. Pronto, existe de outra forma, se quiseres ser assim. Eu não acho que exista, mas existe de outra Mas é forma. também, tendo em conta, tens de ter sempre em conta o mundo em que estás, que é um mundo pós-apocalíptico. Uhum. Isso também devia ter consequências, não é? Eu queria falar disso, por acaso não me lembraste disso. Outra coisa que eu senti falta, já na primeira, mas na primeira um gajo deixa andar porque estão a apresentar a adaptação às pessoas. Mas na segunda eu continuei a achar que para um mundo pós-apocalíptico em que eles vivem constantemente com medo de zombies, eu vi poucos, mais uma vez. Ainda menos até do que na primeira. Mas também quero dar positivo à série. Eu acho que no episódio em que o João morre, aquela batalha em Jackson, está fenomenal. Sim. Filmagem e tudo. Sim, fenomenal. mas nota, o foco da série não Eu sei que são não, os eu sei que zombies. não. É mostrar Eu não quero dar props ao Walking Dead porque é uma série com a qual eu alguém tenho outros problemas. apaixonar-se por um zombie. Tenho outros problemas com Walking Dead e são demasiados, mas eu tenho que dar props a uma cena que tu notas nas primeiras seasons, porque depois aquilo já não é bem uma série de zombies, é uma telenovela mexicana, que nem isso tem valor. Mas Last of Us falta-lhe uma coisa, que é aquele sentimento de perigo. Quando estás a ver uma cena de zombies, não é que tu não queiras tudo o que é emocional e tudo o que tu vês no jogo, mas mesmo no jogo, muito da intensidade do emocional e do sentimental é porque tu sabes que aquele. Pronto, e agora não vamos entrar em avaliações. Não. Vamos fazer o que é que esperas ou tens alguma expectativa para esta próxima temporada? Antes das expectativas, como nós se calhar podíamos usar este episódio para introduzir um novo ranking, que é, este aqui entrava na categoria que me falaste, amar, errado, só ainda não é estúpido. Veremos. Quanto a expectativas, assim, eu espero que deem a volta a isto. Eu acho que a história da Abby acaba por ser uma ótima oportunidade para isso. Porquê? Mas também acho que é a história com mais espinhos para os fãs. Portanto, Para alguns. sim. Lá está, tiveste. Mas esse é o que eu vejo mais, em regra, não é? Sim, vamos fazer assim: 50%, de todos que jogaram, 50% não gostou, 50% gostou. Dos 50% que gostou, tens 50% que odiava a Abby e outros 50% que adoravam a Abby. Ou percebiam Mas a eu Abby. sinto que esta série vai fazer o contrário. É a minha expectativa. Que estes 50% vão Sim. trocar. Porquê? Eu vou-te explicar. Pronto, eu deixo já aqui a nota de spoiler para jogo, e para quem não jogou e está só a ver a série, parem agora e avancem para daqui a algo como 2 minutos. Nós até depois fomos aqui uma vez em edição, que é, há uma cena que é muito típica de ser falada do segundo jogo, que é uma cena sexual a Abby. Sim. Que no jogo, uma das grandes razões pelas quais foi criticada é porque a Abby parece um homem. Yeah. E isso, pronto, para Foi o só típico nojento. alpha male. Foi só nojento. Certo, mas é que eu estou a dizer, para o típico homem que está a jogar um Não é jogo, por. eu disse alpha male, mas percebes o que eu quero dizer? Sim. Tipo, não vai ser uma cena apetecível. Neste caso, também não vai ser apetecível porque ela parece uma chavala de 15 anos. Quer dizer, depende da idade da malta que está a ver a série. Caraças, o pessoal Mas também eu- criticou Não, mas a área.
E ela não tem. Pronto, tem 22 anos. Mas também foi péssimo, não é mesmo? Até porque a série também já estava péssima. Mas não é isso que eu ia dizer. Não é isso que eu ia dizer. Eu só estou a dizer que acho que, apesar disso, apesar dela parecer uma chavala, essa cena na série, se for adaptada, não é? Vou assumir que sim, não sabe. Vai ter. Mas não acho que vai ser. Não acho que vai ser tão gráfico. Não, isso eu a também acho que série não. não Isso também é- acho que não. This is where we live. What's that? The fence. What's inside? People. What's outside? Ou seja, vai contra aos princípios da HBO, porque a HBO quando começou, era tudo que os outros canais não Há passavam. muito tempo. A Game of Thrones foi sempre muito gráfico. por Não, exemplo. não, sim. Ouvi dizer que Succession também. Eu nunca vi a série, mas ouvi dizer que também é bastante gráfica, por exemplo. Mas, Californication chegou a dar na HBO. Imagina, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu sinto que essa fase da HBO já mudou um bocado. E um dos causadores dessa mudança até foi o George Carlin, por acaso. Curiosidade. sim. Mas eu percebo o que é que estás a dizer. A HBO sempre foi muito conservadora. Os inícios da HBO sempre foram muito conservadores. Mas eu Não sinto estou a que dizer já- conservador, eu estou a dizer libertador. Ah, sim, isso sempre foi. Sim, sim. Eu é acho isso. que continua. Eu pensei, mas o não, início foi porque era tudo muito religioso, não? Sim, mas agora acho que tem vindo a perder. Ah, é? Acho que sim. Isso eu não tenho essa noção. Ou Ok. seja, mas também tens outra cena, que é, eu não estou a ver esta série, ou seja, a série, a querer mostrar, Eu também. Não estou a dizer que está. no eu estou a máximo dizer vejo o que- barco a... Certo. tipo o GTA San Andreas, junto ao carro, e eles sentados lado a lado. Sim, mas o que eu estou a dizer é, independentemente de ser gráfico ou não, acho que vai ter um impacto menos Ok. negativo do que o jogo teve. E, portanto, isto pode ajudar. Atenção, eu tenho a certeza que a internet vai arranjar maneira de adiar a segunda temporada. sim. A terceira. Estou só a dizer que acho que a Abby está em melhor posição, dado que o ódio pela Ellie da série neste momento é tão alto, que ela está numa ótima posição para pelo menos equilibrar a balança. Sim. E depois deixar a quarta temporada decidir. Mas, expectativa pessoal. A única coisa que eu peço é sejam fiel ao jogo. Independentemente daquilo que as pessoas gostaram do jogo ou não gostaram do jogo, sejam fiéis ao jogo. Não só a nível de história, porque contar uma história é fácil, mas uma história, tal como qualquer piada de um bom comediante, depende de tom, delivery, execução, contexto, tudo isso é importante. Portanto, sejam fiéis a isso, e se assim for, eu tenho a certeza absoluta que a terceira temporada vai ser o sucesso que conseguir ser. Volto a dizer, há muitas coisas que já trabalham contra esta série. O facto de ser odiada uma temporada, eu sei que já vai tender pessoas na próxima. Temos perfeita noção disso. Mas eu já vi séries a recuperar de uma temporada má. Pronto, o único exemplo que me estou a lembrar agora não é uma série muito conhecida, mas para quem já viu na altura, e quem viu em direto principalmente sabe, na altura, para quem viu a segunda temporada de Mr. Robot, por exemplo, sentiu um decréscimo enorme, houve imensas críticas e a série recuperou maravilhosamente. Num exemplo mais conhecido, mas infelizmente esta temporada talvez não seja tão mediática, a primeira temporada de Breaking Bad teve imensas críticas e é das piores cotadas. Claro que também o crescimento foi tão grande que agora é fácil ser a pior cotada, mesmo com 8.0. Mas mais uma vez, ninguém, ou quase ninguém da altura, gostou da primeira temporada de Breaking Bad. Breaking Bad é hoje aclamada como uma das maiores séries de sempre. Sim. Não estou a dizer que isso vai acontecer com Last of Us, acho que pronto, o barco nesse aspecto nunca esteve bem do lado deles e agora está meio que perdido. Acho que essa não é a batalha. A batalha agora é como é que nós podemos recolher o feedback dos fãs e fazer disto algo mais estável, se calhar para uma terceira temporada, porque conseguindo estabilizar o barco, o final do Last of Us Part 2, eu sei que dividiu a comunidade, mas para quem gostou, é fenomenal. E pode ser ainda mais fenomenal em televisão. Portanto, se estabilizarem o barco na terceira, fechem na quarta em condições, essa é a minha expectativa, se vai acontecer ou não. I guess we'll see. Epá, eu desta, sim, eu estou à espera até, ou seja, a minha expectativa é que a Abby seja mais likable na série do que no jogo. Sim. Para mim. Certo. Pá, agora, pá, sim, espero que eu acho que esta temporada que a Abby vai ser mais likable, acho eu, pelo menos para mim, que odiei no jogo.
Mas eles também não podem mudar muita coisa para que quando a Ellie voltar a aparecer mude completamente a personagem, percebes? Tem de ser uma coisa muito subtil. Pá, vai ser difícil, mas opá, sim, estou mais curioso por esta terceira season, pela perspectiva da Abby. E pá, yeah. Sim, vou continuar a ver também agora. Foi mais um episódio. Pronto, esperemos que tenham gostado. Comentem connosco se estão a gostar da série, o que é que acharam desta temporada, quais as vossas expectativas para a próxima season. E não se esqueçam de dar aquele like, subscribe, ativar o sininho e, como é óbvio, como o Paulo já disse, comentem, falem connosco. E até uma próxima.